Sobre a depressão. Como eu já disse em outros áudios, vídeos, existe uma forma que nos permite pensar toda e qualquer questão das relações humanas e que implica nas relações humanas a partir da lente da Cabala. Então, a depressão com certeza é uma questão de grande relevância nesse momento, porque é uma questão de natureza epidêmica. Morre-se mais de depressão hoje no mundo do que de guerra e violência urbana. Se contabilizarmos o número de mortes em guerra e violência urbana, não chega a alcançar o número de suicídios cometidos em função da depressão. Então, a depressão é uma questão de saúde pública. É uma questão de extrema relevância e de extrema violência. Uma violência invisível, uma violência não midiática, mas que mata mais pessoas do que a violência fática, a violência que nós observamos na mídia. Mas como a Cabala enxerga isso? Por que chegamos nesse ponto? Porque a depressão tomou essa proporção no mundo, na vida das pessoas. Se nós perguntarmos para pessoas que estejam sofrendo de depressão, tenham tido algum problema em relação a isso, nós vamos chegar à conclusão de que para elas a vida é dolorosa. Essa é a questão unânime, categórica em relação à depressão. A vida é dolorosa, a vida é difícil. E essa dificuldade, essa dor em relação à vida, vai se depositar, seja na vida afetiva, seja nas questões financeiras, familiares, sociais, conflitos, etc. A vida se tornou difícil, a vida se tornou dolorosa, a vida se tornou insustentável. Mas há um problema nessa percepção. Porque nunca na história humana, ao longo de toda a história humana, nunca tivemos uma vida tão boa. Nunca tivemos uma vida com acesso a tantas coisas essenciais e fundamentais, no sentido geral da humanidade. É claro, nós vamos encontrar ainda nichos humanos que não têm acesso a essas condições básicas. Mas esses nichos humanos que não têm acesso a essas condições básicas não são os nichos humanos onde a depressão se encontra, em grande número. Né? A depressão ela se encontra mais predominante nos nichos humanos que possuem mais privilégio e regalia. E quando eu falo em privilégio e regalia, eu não falo em prosperidade. Eu estou falando em questões básicas, como água encanada. Eu estou falando em questões básicas, como não estar em guerra. Questões básicas, como o acesso a uma medicina básica, que ao longo da história humana, né, nós não tínhamos acesso a isso. A vida é muito mais fácil,
hoje do que era 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E, no entanto, se perguntarmos a boa parte das pessoas, né, que estão se encaminhando para uma depressão ou já nela, elas dirão que a vida é dolorosa. Mas como entender esse paradoxo? Para a Cabala, a vida se tornou dolorosa justamente porque a vida se tornou fácil. E é um paradoxo difícil de compreender no primeiro momento. Tempos bons criam seres mais fracos. Tempos difíceis criam seres mais fortes. Então, uma das questões básicas do desenvolvimento da potência humana consiste em nós reaprendermos a sentir dor. E, sobretudo, entender o valor da dor na vida. Entender significa ressignificar o valor da dor na existência. Justamente porque a vida se tornou fácil em coisas muito básicas e essenciais, nós criamos uma expectativa de que ela se torne fácil na sua totalidade. E porque muito tardiamente vamos nos deparar com dores fundamentais, sofrimentos fundamentais, nós chegamos nesse lugar sem o preparo para estar nesse lugar. Até porque existe todo um contexto midiático que nos impele a ser feliz o tempo todo. Existe todo um jogo de imagem, existe todo um apelo visual, e as redes sociais contribuem bastante para isso, de que nós deveríamos ser felizes o tempo todo. Deveríamos estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo celebrando, o tempo todo animado, o tempo todo bonito, maquiado, o tempo todo, né, mascarado, né, para que os outros possam ver o nosso sucesso. E isso acaba criando uma auto-ilusão a respeito do que é a vida. Porque efetivamente a gente acaba acreditando que deve ter alguma coisa de errado na nossa vida, porque de fato ela não é desse jeito. Mas a gente acaba acreditando que talvez ela seja desse jeito para os outros. Talvez ela seja desse jeito para as pessoas brilhantes, para as pessoas especiais, para as pessoas privilegiadas, né, por alguma ordem divina. E, no entanto, todas as existências comportam suas dores. Cada ser humano carrega o seu deserto. Cada ser humano carrega o seu deserto. Então, por que a vida se tornou mais dolorosa, apesar da vida ter se tornado mais fácil? Porque a dor se tornou mais dolorosa. É preciso dar sentido às dores. É preciso dar sentido ao sofrimento, às perdas, aos desencontros, dar sentido aos constrangimentos, dar sentido às limitações do ser. É preciso dar sentido às dores, dar sentido à vida. E aí nós chegamos na semente do problema. A depressão é um vazio
um vazio de sentido. Porque apesar da vida ter se tornado mais fácil em muitos aspectos da existência, ela se tornou repleta de vazio de sentido. E é necessário recuperar isso o quanto antes. Razão pelo qual eu considero fundamental que o ser humano pense sobre a própria vida, que ele busque reflexão crítica, que ele busque estudar sobre a sua existência, que ele busque uma filosofia, que ele busque um caminho espiritual, que ele busque uma tradição que possa ajudá-lo a construir o sentido da vida. E essa, certamente, é a finalidade mais sublime da espiritualidade. Uma finalidade cada vez mais rara. Porque a espiritualidade, ela também se deprimiu nesse sentido. O que nós encontramos normalmente é uma espiritualidade que corrobora para o discurso da vida fácil. Corrobora para o discurso da fórmula que lhe permitirá ter uma vida sem problemas. Se você fizer este curso, aquele curso, se você acionar essa ferramenta, aquela ferramenta, desvendar e ter acesso a esse ou aquele segredo, a sua vida se tornará fácil, sem problemas. É isso que nós observamos por aí afora. Infelizmente, porque o sentido essencial e fundamental da espiritualidade é nos ensinar a ter problemas. Reaprendermos a ter problemas. E muitas vezes celebrar os desafios. A felicidade, para o homem antigo, o homem de tradição, era exatamente isso. Era a sensação de potência que adivinha da superação de um obstáculo, e não a falta de problemas. Hoje, para a maioria das pessoas, felicidade é não ter problemas. E para o mundo antigo, para os ancestrais da minha tradição, felicidade era a sensação de superar problemas. De maneira que nós temos que começar a olhar para os problemas como desafios no desenvolvimento de nossa capacidade e de nossa potência. E a gente então consegue entender a finalidade do problema como sendo o causador da nossa evolução. Mas isso não vai acontecer porque a gente quer, ou porque a gente está assistindo um vídeo onde alguém está dizendo isso. Isso só vai acontecer quando a gente começar a pensar desse jeito. E pensar desse jeito é um exercício. Pensar desse jeito é uma fisioterapia da alma. E não é possível fazer isso sozinho. Por isso é necessário buscar orientação. É necessário buscar um caminho. Pessoas que possam nos ajudar a reeducar a nossa forma de pensar. Dando um pequeno caminho para quem está nesse momento vivendo um quadro de depressão, existem 3 dicas básicas que já pode guiar a pessoa numa suposta solução, desde que ela consiga se manter nisso. A primeira é injetar consciência doadora. Quem sofre de depressão precisa compartilhar. Apesar de que o anseio de quem sofre de depressão é: eu preciso receber atenção, amor, cuidado, etc.
Mas quem sofre de depressão precisa aprender a compartilhar. E com isso, a pessoa ela descobre que ela tem mais do que ela imagina que tem. Além do que, para a Cabala, compartilhar é a forma mais categórica de nós nos aproximarmos da luz infinita, que é a fonte de toda a cura. Outra coisa, compreender, e aí sim será necessário o estudo, o aprendizado, compreender que todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem para gerar um desenvolvimento e um aprendizado. Então, a grosso modo, tudo é luz, mesmo que ela não seja uma luz evidente, mesmo que ela não seja uma luz visível, perceptível num olhar raso. Mas, se eu mergulhar profundamente nas questões da minha vida, eu vou descobrir onde se encontra a luz nelas, por mais doloroso que isso possa ser. Compreender que tudo contém uma luz, mesmo que oculta, é também um passo para a gente sair da depressão. E resistência na serenidade. Tentar, de todas as formas, controlar a energia corporal que se dá a partir dos nossos diálogos internos, nossa respiração. A depressão, ela acaba se tornando orgânica, porque o pensamento, ele encontrará no corpo o seu anteparo, a sua ponta final. E é necessário intervir na depressão antes que ela encontre residência no corpo. E para isso é necessário intervir na frequência espiritual, energética do corpo, através da preservação da serenidade. Como é que eu posso fazer isso? Meditação. A meditação é a forma eficiente através do qual nós conseguimos resistir na serenidade. Controlar a respiração, controlar o pensamento é uma forma da gente conseguir manter a depressão, sob controle. Essas são 3 dicas. Ato doador, compreender que tudo é luz e resistência da serenidade são as 3 dicas básicas da Cabala Ancestral para quem está sofrendo de depressão. Mas, eu volto a dizer, fazer isso sozinho é difícil. Procure pessoas, procure ajuda, procure estar com outras pessoas, porque a coexistência é uma outra questão fundamental que nós precisamos resgatar, que é uma coisa que a contemporaneidade desvaloriza bastante. A contemporaneidade valoriza mais a autossuficiência, o isolamento, a solidão, e, no entanto, nós precisamos resgatar a coexistência, as reuniões, os grupos, os encontros presenciais. Tudo isso se faz necessário. Então, começar o autoconhecimento, começar a meditar é um passo fundamental nisso. E começar junto com outras pessoas tornará essa empreitada mais fácil, tornará isso mais viável de se manter. Então essa é a forma como a Cabala Ancestral vê a questão da depressão, que aliás é uma doença já citada no texto bíblico, quando Davi é chamado para curar o rei Saul de depressão, através de cantos, através de meditação. A depressão ela já era um mal presente dentro do texto bíblico.
mas não tão epidêmico quanto agora. Então, essa é a forma como a Cabala Ancestral encaminha a questão da depressão. Você que quiser fazer alguma pergunta a respeito, né, de como a Cabala Ancestral vê as questões da vida, manda um e-mail para a gente, tem aí no vídeo, manda um e-mail para a gente com a sua pergunta, a sua questão, né, sobre qualquer assunto. Né, e na medida do tempo e do possível, a gente vai procurar responder essas questões a partir da lente e da ótica da Cabala Ancestral. Um abraço.